Olá, meu nome é Maitê, sou enfermeira oncologista, atuo como coordenadora do Serviço de Oncologia da Unimed Centro Rondônia. Estou aqui hoje com o Dr. Kleber Bragalda, urologista há 21 anos na cidade de Ariquemes. Olá, sou o Dr. Kleber Bragalda Nogueira, sou médico urologista aqui na cidade de Ariquemes desde 2004, sou formado pela Universidade Estadual de Londrina e fiz residência médica na Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, que lá em Marília tem Unimar e tem FAMEMA. Eu fiz na FAMEMA, fiz cirurgia geral lá, 2 anos, e 2 anos de urologia, e formei em 2001. E desde 2004 estou aqui em Ariquemes atendendo urologia. Então, como uma pergunta inicial, assim, é que o Novembro Azul é um mês dedicado à saúde do homem, né? Mas as pessoas ainda associam muito esse mês e essa campanha estritamente ao câncer de próstata, né? E aí eu gostaria de entender com o senhor o que realmente representa esse Novembro Azul e por que ele é tão importante, né, na sociedade e na saúde do homem. O Novembro Azul é uma data que a maioria dos homens se lembra, né? Já faz algum tempo que isso foi introduzido. E os homens, eu até no meu consultório eu não vejo aumento da frequência de pacientes no mês de novembro, por incrível que pareça. Mas todo mundo associa o novembro ao câncer de próstata. É uma campanha muito boa para poder conscientizar a população masculina, que sempre foi uma população mais resistente a fazer os exames preventivos, né? E a cada ano a gente vê cada vez mais homens vindo, quebrando tabus. Isso é importante. Sim, é verdade. É extremamente importante essa campanha, até porque o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, traz pra gente, né, que desse triênio que a gente está vivendo agora, foi de 2023 até 2025, a cada ano a gente teria 704 mil novos casos de câncer, né, ao ano. E para casos de próstata seriam 72 mil casos de próstata ao ano. Aqui na região norte, em específico, né, próstata está em primeiro lugar para os homens, e aí seria aí mais ou menos uma estimativa de 28 casos, né, 28 homens a cada 100 mil habitantes teriam diagnóstico de câncer de próstata nesse triênio. Até maior do que a incidência do câncer de mama aqui na nossa região, né? E aí, para a gente entender um pouquinho sobre o câncer de próstata, né, já que é o tema-chave dessa campanha, queria começar ali do básico com o senhor, para a gente entender o que exatamente é a próstata e qual é o papel dela no organismo do homem. Então, a próstata é uma glândula que ela está localizada embaixo da bexiga, né? E o canal da urina, que é a uretra, passa por dentro dela. A primeira porção da uretra, então, chama-se uretra prostática, né? E essa glândula, ela é importante para o homem ser fértil, porque ela que produz o líquido seminal. A maior parte daquele líquido que é ejaculado na hora da relação, ele é feito ali na próstata. O espermatozoide é feito no testículo e se junta com aquele líquido que é importante para que o espermatozoide sobreviva até que ele consiga a fecundação, né? E a próstata, a gente sabe que ela é a principal causa de câncer no sexo masculino, só perde para câncer de pele, né? Na mulher é o de mama, e a incidência é muito alta, em torno de 1 a 6 homens terá câncer de próstata no decorrer da sua vida. E é importante a gente salientar que o fator familiar é importante, o estilo de vida é importante, que a gente vai comentar sobre o que pode levar ao câncer de próstata, e é isso. E aí, o câncer de próstata, ele é um câncer de crescimento muito rápido ou ele cresce devagar, demora muito tempo, é algo ali imperceptível no começo? Então, o câncer de próstata, ele é um câncer de crescimento lento, mas não existe só um tipo de tipo histológico, né? A gente classifica para ter uma escala chamada escala de Gleason. Essa escala, ela demonstra qual que é o tipo celular que está causando câncer. Então, assim, essa escala ela vai de 2 a 10,
quanto mais alto na escala, mais agressivo é o tumor. É lógico que se a gente comparar, por exemplo, como que evolui um câncer de testículo, ele é muito rápido, 2, 3 meses a pessoa está morrendo, né, se ele não fizer nada. Câncer de rim, ele já tem um comportamento mais intermediário, e o câncer de próstata mais lento. Então, assim, por isso que quando a gente comenta, fala assim, ó, se a gente vivesse 100 anos, todos nós teríamos câncer de próstata. Só que o câncer que aparece mais tarde, o câncer de próstata que aparece mais tarde, ele geralmente costuma ter um comportamento mais benigno, né? Ele é mais lento, e o paciente não vai morrer daquele câncer. Então, muitas vezes a gente opta por só acompanhar esses cânceres, principalmente de um tipo histológico mais brando, né? E quanto mais precoce ele aparece, mais agressivo ele é. Então, esses pacientes, por exemplo, que costumam ter câncer de próstata com 50, 60 anos, esses pacientes precisam ser tratados, né? Então, é por isso da necessidade de fazer os exames preventivos anualmente. Muitas vezes a gente faz um diagnóstico bem precoce mesmo, e a gente opta inicialmente só por acompanhar, né? E dependendo da evolução desse tumor, que a gente entra com uma medida mais invasiva, vamos dizer assim. É interessante, né, essa fala que o senhor traz, porque existe uma discussão, né, do INCA com o Ministério da Saúde, que traz que existe um sobretratamento, né? A gente tem diagnosticado muito o câncer de próstata, e em alguns casos a gente ainda não consegue detectar ali no momento do diagnóstico se o paciente vai morrer do câncer ou com o câncer, né? Sim. E aí é isso que o senhor trouxe. Se vivêssemos 100 anos, todos teriam Sim. o câncer de próstata, porque nem sempre vão morrer do câncer de próstata, mas com. E aí é interessante essa conduta do acompanhamento, né, para verificar o comportamento desse tumor, né? Então, já quebrar um tabu de que, inicialmente, se eu tenho um diagnóstico já, vou precisar fazer uma cirurgia, uma castração, uma radioterapia, uma quimioterapia, acabou a minha vida, né? Sempre tem tratamento, né? Quando a gente faz um diagnóstico de câncer, sempre a primeira coisa a fazer é estadiar. E em qualquer estadio que estiver, tem tratamento. É lógico que se você tiver um estadio inicial, você tem a chance, principalmente no câncer de próstata, de uma cura. Por isso da necessidade da gente fazer essas campanhas preventivas com o intuito de descobrir cânceres em estadios iniciais para que você consiga obter a cura. Quando indicado, fazer o tratamento para obtenção de cura. Se você, por exemplo, faz um diagnóstico de um câncer no estádio avançado, ele vai ter tratamento, mas é um tratamento paliativo. Você não vai visar a cura nesse tratamento. Então, o importante é você fazer diagnóstico em estadios iniciais, se o paciente tiver condição cirúrgica ou um outro tratamento que visa a cura, para ele se beneficiar da cura da doença. Sim. E falando desse perfil de paciente, né? Quem está mais propenso a desenvolver essa doença? O principal fator seria só a idade, questão da genética, né? Como a hereditariedade, os hábitos de vida, alimentação. Como é a descrição desse perfil? A gente sabe que tem fator genético, né? Famílias que têm já o pai ou tios com câncer de próstata, a gente pede para iniciar o tratamento preventivo em torno de 5 anos antes, né? E porque a gente sabe que aumenta em torno de 5 vezes a chance dele ter câncer de próstata se ele tiver o pai ou tio com câncer de próstata. Fator alimentar é importante, né? Você ter uma alimentação saudável, isso no decorrer da sua vida, né? E existe um estudo que fez por exemplo, os negros têm maior incidência de câncer de próstata. Os japoneses têm menor incidência de câncer de próstata. Mas entre os japoneses que imigraram para os Estados Unidos, eles têm a mesma incidência de câncer de próstata que a população local. Porque quando você
e migra para um país, você acaba absorvendo os hábitos alimentares daquela população, e então isso demonstra que o fator alimentar é importante também para o câncer de próstata. E basicamente é isso. E com relação à idade, né? Os homens jovens, assim, abaixo dos 50, dos 40, também precisam se preocupar? Então, no caso que eu estava explicando, se tiver fator familiar, a gente inicia com 40 anos. Quem não tiver fator familiar, a partir de 45 anos. Né? Porque a gente sabe que a incidência do câncer de próstata... Eu nunca vi um câncer de próstata com menos idade que 40 anos. O paciente com menor idade que eu vi na minha vida profissional tinha 43 anos. Um câncer extremamente agressivo que ele faleceu rapidinho. Então, é aquilo que eu falei, quanto mais precoce aparece o tumor, a tendência é ele ser cada vez mais agressivo. E aí, esses homens, que geralmente são homens numa faixa etária mais velha, né? E aí eles entendem que, se eu não tenho sintoma, eu não preciso procurar um médico. Não tem porquê, né? Eu fazer exames de rotina se eu não estou sentindo nada, né? E aí, então... queria deixar claro para que as pessoas pudessem entender quais são os sinais de alerta, né, do câncer de próstata. No início, ele realmente evolui sem sintomas ou a gente não está habituado a perceber? Sim, inclusive assim, a gente sempre fala, o principal sintoma do câncer de próstata, quando ele está começando, é não ter sintoma. Ele não tem sintoma nenhum. É muito comum a gente fazer diagnóstico de paciente com câncer de próstata e falar, mas eu não sinto nada, doutor, será que isso aí está certo? E aí logo vem uma desconfiança. Não, mas como ele é de crescimento lento, ele vai demorar para apresentar sintoma. Então, assim, a gente sabe que 1 centímetro cúbico de próstata saudável, ele produz 1 de PSA. E 1 centímetro cúbico de câncer produz 10 de PSA, produz 10 vezes mais PSA do que a célula saudável. Só que para você ter um tumor de 1 centímetro cúbico, é como se fosse um dadinho de 1 centímetro de lado. É um baita de um tumor. Entendeu? Então, assim, para você ter 10 de PSA, você já teria um tumor já grandinho. Então, assim, no toque retal, por exemplo, a gente detecta um carocinho menor do que meio carocinho de arroz, por exemplo, você já sente a diferença de textura. Então, a gente busca, às vezes, um câncer bem menor do que com 10. Às vezes, a gente fala, meu PSA é normal, o doutor faz toque por quê? Tem que fazer toque porque a gente quer detectar uma doença precoce, não quer detectar uma doença avançada. A doença avançada é paliativo, né? E a chance dele já ter metástase à distância é grande, já é muito maior do que se descobrir um tumor inicial. E os sintomas iniciais, principalmente eu tenho muito paciente que vem no consultório com sintoma urinário e a hiperplasia prostática. A hiperplasia é extremamente sintomática. O paciente tem queixas irritativas e obstrutivas, urina mal, levanta muito à noite para urinar, faz xixi de pouquinho em pouquinho, entendeu? Então esse paciente, a chance de ser hiperplasia, o problema dele é grande. Então ele é muito sintomático, você faz exame, é um problema benigno. Enquanto o câncer de próstata não dá sintoma nenhum. Então assim, a pessoa, se ela querer analisar a necessidade dela procurar o médico pelos sintomas, ela corre um risco muito grande de se decepcionar com o diagnóstico. Sim, porque ela alimenta, né, uma doença que para ela não tem sintoma e de fato não vai ter. É uma tendência da população de querer procurar médico quando precisa. E o Novembro Azul é inclusive para a gente desmistificar isso. É falar, você tem que fazer exame periodicamente se você sente ou se você não sente nada. É necessário fazer, é um exame preventivo. Isso. E aí, então, esse rastreamento e esses exames preventivos, hoje, eles são feitos de que forma, né? E aí, gostaria de entender algo que o senhor já trouxe agora, o papel do PSA, e aí o senhor já complementou o papel também do toque retal, né? A gente faz algum exame de imagem, né?
Hoje, com o advento dessas tecnologias de imagem, a gente tem mais uma arma que ajuda, né? Antes a gente tinha assim, estudos falando, se você fizesse só o toque, você deixaria passar 30% dos cânceres. Eu só uso o PSA e o toque, eu deixo de diagnosticar 30%. Se você associar o ultrassom transretal com o PSA e o toque, você deixava passar em torno de 10% ainda. Hoje a gente tem uma arma muito boa, que é a ressonância. Então, assim, a gente sabe que a biópsia de próstata é o único exame que faz diagnóstico, só que a gente não sai fazendo biópsia de próstata em todo mundo. Por quê? Porque é um exame extremamente invasivo, que pode ter complicações. Então, a biópsia de próstata não pode deixar de ser feita e também não pode ser exageradamente indicada ou desnecessariamente indicada. Então, assim, a gente tem que saber o paciente que tem que fazer biópsia. E hoje, eu faço a ressonância magnética também em alguns pacientes que eu tenho dúvida. Será que esse paciente tem que ser biopsiado ou não? A ressonância está dando uma ajuda muito grande para a gente poder indicar qual paciente que a gente deve biopsiar ou não. Geralmente, quando eu tenho um paciente com uma suspeita de elevação de PSA num tempo muito curto, eu peço para ele voltar com menos tempo. Falo assim, seu exame deu uma alteração e eu quero observar mais de perto. Eu gostaria de fazer um novo PSA em 3 meses. Eu peço um retorno mais precoce para mim fazer uma nova avaliação, né? Muitas vezes eu não indiquei a biópsia naquele momento, mas 3 meses depois eu tenho que indicar, entendeu? E você também não prejudica nada o paciente devido ao crescimento lento que é do tumor de próstata. Não é um tumor de crescimento rápido como em outros locais. É um tumor indolente, né, que a gente chama. E aí é importante salientar que se eu não procuro o médico de forma preventiva, né, se eu não tenho esses cuidados de prevenção e eu deixo para diagnosticar a doença, eu deixo para procurar o médico somente quando eu tenho um sintoma já que eu não aguento mais, né, porque daí às vezes os homens ainda escondem alguns sintomas iniciais, é importante trazer que eu já posso ter o panorama de uma doença com metástase à distância e que vai trazer mais sofrimento, seja nas opções de tratamento, nos efeitos colaterais e nos sintomas que a doença vai trazer, né? Então, o diagnóstico precoce traz muita qualidade de vida, né, para o paciente, traz quase nada de perda da funcionalidade. Então, se eu quero preservar a minha funcionalidade, todas as minhas funções, as minhas atividades diárias, né? E a pessoa que eu sou hoje, eu preciso, né, me cuidar, preciso abrir mão dessa ideia de que só vou ao médico se eu estiver precisando ou quando eu estiver precisando, né? E aí, o apoio da família, né? Vamos trazer aqui um pouco dessa rede de apoio que a gente pode construir na sociedade para nos ajudar, enquanto profissionais de saúde, né, a propagar, a divulgar a mensagem dessa campanha. E aí, para os homens, o apoio seria especialmente das mulheres, né, esposas, irmãs, as companheiras, como que o senhor acredita que elas podem influenciar na adesão desses homens ao cuidado preventivo? Mandando ele para o médico, né? Tem uns pacientes que as mulheres levam e fica sabendo que vai ser consultado quando estão lá no consultório. Está lá na recepção, né? Eu me deparei com uma situação como essa. 2 irmãs trouxeram os maridos, falando que ia consultar, chegou lá, a consulta era para os maridos. Para eles, nossa, que surpresa. Mas eles aceitaram de boa, não questionaram nada, não. A gente acaba tendo que tomar esse tipo de atitude para cuidar, né? E até que aí depois eles acabam entendendo, né, que é necessário, que de fato é uma forma de cuidado, né? Sim. E aí o que a gente tem hoje aqui na nossa região, ali no perfil de paciente que a gente trata, né, é justamente a preocupação dos pacientes quanto à perda da funcionalidade sexual,
né? Então eles ficam muito preocupados e às vezes eles, doutor, eu vou perder, eu não quero tratar então. E aí tem paciente que é assim, a gente dá um trabalho para a equipe toda conseguir trabalhar com esse paciente a consciência de que é preciso tratar, né? Mesmo com essa questão que acaba sendo muito importante para o homem, né? Eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouquinho como o senhor costuma trabalhar com seus pacientes, abordar com seus pacientes ali antes de levar para a cirurgia, porque pode acontecer, é um risco que pode acontecer, né? Como que o senhor traz isso para eles no consultório? Então, sempre a gente tem que ter em mente o seguinte: uma vez feito o diagnóstico de câncer de próstata, a gente tem que fazer o estadiamento. O paciente ele tem um câncer bem inicial, um câncer que a gente pode inicialmente optar só por acompanhamento. É lógico que não pode ser assim, volta daqui um ano, é uma coisa assim, que você tem que acompanhar como que esse PSA vai se comportar. Senão você corre o risco também de complicar a vida do paciente, né? Porque você tem tumor, o paciente volta um ano depois com metástase, e aí? Você complicou a vida do paciente. A gente sabe que o melhor diagnóstico, o melhor tratamento é quando o paciente só tem uma doença localizada, né? Se ele já tiver invasão de cápsula prostática, ele já não se beneficia mais de um tratamento curativo. Então, assim, um paciente como esse, que a gente pode optar por acompanhamento, ele não vai ter sintoma nenhum, ele não tem sintoma nenhum da parte sexual. Se a gente já tem, por exemplo, um paciente com tumor um pouco maior, a gente já vê que o PSA dele já é um PSA entre 5 e 10, vamos supor, a gente já indicou um tratamento para esse paciente. Esse paciente, vamos supor que ele foi indicado um tratamento cirúrgico, vai fazer uma prostatectomia radical. Esse paciente, a gente orienta sobre as possibilidades de ficar incontinente e impotente. Em torno de 90% de chance de ficar impotente, em torno de 50% de ficar incontinente. Só que a gente sabe que esses dois problemas têm tratamento. Se acontecer dele ficar, a gente pode colocar uma prótese peniana. Se ele ficar impotente, pode colocar um esfíncter artificial se ele ficar incontinente. Então, assim, são problemas que pode acontecer, mas tem tratamento, né? Então, a gente vai abrir mão de uma coisa, mas priorizando a vida. A vida sempre é a coisa mais importante. Depois a gente vai atrás das outras coisas. Se o paciente já tem um tumor com metástase, esse paciente ele vai ter que fazer um tratamento paliativo. Ele pode fazer uma radioterapia, mas aí você vai ter que você já vai ter que visar a qualidade de vida do paciente. Geralmente o paciente tem uma metástase óssea, ele vai ter dor. Vai ter que usar remédio para dor, né? Em relação à parte sexual, mesma coisa. A gente tem como tratar, tem como colocar uma prótese peniana se for necessário, né? Então, em todas as fases que a gente diagnostica, a gente tem como tratar o paciente. Mas ele se beneficia se você fizer um diagnóstico precoce, porque daí a gente visa a cura. E aí evita, né, essa preocupação da eu mesmo nunca vi um paciente falar que não vai tratar por causa de uma complicação. Porque a gente sabe que o mais importante é a vida. Então, assim, eu não vou fazer por causa... Daí a gente explica, se acontecer isso, você vai fazer, tem como tratar também depois. Bom que hoje em dia a gente já tem estratégias, né? A gente consegue atingir o alvo, né, que é a doença, com os tratamentos necessários, seja cirurgia, radioterapia ou quimioterapia. E aí a gente tem as medidas de suporte, que são essas estratégias, né, para os efeitos colaterais e as reações adversas e tudo que vier após esse tratamento inicial e principal, né, que é contra o câncer. E aí, a respeito da prevenção, eu gostaria que a gente pudesse focar um pouco mais nas opções de hábitos de vida, atividade física, dieta saudável como método preventivo. Essa já é uma temática que está bem alta hoje na sociedade, né? A gente vê
um crescimento bem exponencial das pessoas buscando uma vida mais saudável, mas que não pareça clichê, né? Que é atividade física e alimentação saudável, você vai prevenir. Mas que a gente consiga trazer por que é importante a atividade diária, né? Quanto de atividade física diária é preciso para de fato prevenir uma doença ou de fato prevenir o câncer de próstata, né? E como a alimentação, uma dieta saudável, né? A gente fala assim, no geral, uma dieta saudável, porque também não consigo fazer muitas restrições. E aí a dieta saudável é para todos, né? E aí a prevenção é para todos os tipos de doença também. E como que essa dieta saudável vai impactar nessa prevenção do câncer de próstata? Então, esse hábito de vida saudável, não fumar, não beber, praticar atividade física, comer o mais natural possível, isso é importante, não é só para o câncer de próstata, também para o câncer de próstata. Mas o que a gente tem que conscientizar a população masculina é da necessidade do exame periódico, porque a pessoa fala assim, não, eu faço tudo certinho, então eu nem vou no médico. Não, o mais importante é ele ir no médico, né? Então, assim, é lógico que isso é importante para tudo na vida, né? Para o corpo da gente, mas para câncer de próstata, a principal coisa é fazer a consulta anual a partir dos 45 anos. No médico urologista, exatamente. Então é um acompanhamento urológico. O urologista, ele sabe analisar, porque o PSA não é só um resultado de exame que você vai lá e fala assim, tá aqui, tá entre esse, isso tá normal, então. Não é só isso. O PSA, ele traz muitas informações. Tem a velocidade do PSA. A velocidade do PSA é o tanto que ele pode crescer no decorrer de um ano. A gente sabe que até 20% que ele cresce de um ano para o outro, por isso que ele tem que fazer exame anual para ser mais uma ferramenta que o urologista utiliza. Eu já tive paciente que o PSA dele dobrou, o PSA dele era normal. Então, assim, vamos supor, um PSA de 1 é normal? É normal. Mas ele tem esse ano um PSA de 1, o ano que vem ele tem PSA de 2. Deu 100% de aumento. Opa, não está certo. Eu fiz o diagnóstico dele com um PSA de 2, na verdade menos, 1,68 tinha o PSA dele. Ele, por causa da velocidade do PSA, chama-se velocidade do PSA, o crescimento que ele tem no decorrer de um ano. Outra coisa é, por exemplo, tem paciente que tem uma próstata com 20 gramas, tem um paciente que tem uma próstata com 30 gramas. O tecido prostático normal também produz PSA. Então, assim, se você tem uma próstata com 20 gramas, até 2 de PSA pode ser considerado normal. Mas se ele tem uma próstata de 60 gramas, até 6. Então, você vê um paciente com PSA de 6, numa próstata de 60 gramas, pode ser normal. Depois tem a relação livre sobre o total, que a gente também utiliza, né? Então, assim, o urologista, ele, além de fazer essa análise do PSA, ele faz o toque, né? Então, assim, não é só um exame simplesmente. Eu já fui fazer uns exames de colesterol com outro médico, ele pediu o PSA, ele já viu. É a pior mancada. Eu já vi vários pacientes que vêm e eu falo, você não fazia exame urológico? Eu fazia, porque eu fazia com outro médico, ele pedia lá o PSA. Tava sempre bom. E aí ele vem com um diagnóstico já adiantadinho de câncer, entendeu? Então isso daí é necessário, é com o urologista. Do mesmo jeito que eu não atendo patologias de que não é da minha área, o outro médico também tem que conscientizar que não deve. Sim, é isso mesmo. Então um resumo para fixar, né, é que os homens precisam desse acompanhamento urológico anual a partir dos 45 anos. A partir dos 45 anos para a população masculina, se tiver histórico familiar, a partir dos 40. De parentes de primeiro... Pai e tios, Pais e tios com câncer de próstata, o familiar precisa iniciar esse rastreamento 5 anos antes, então com 40 anos. Para fixar é isso, né? Centro de Oncologia da Unimed Centro Rondônia foi inaugurado em julho de 2021 na cidade de Paraná.
A gente conta com especialistas como oncologista clínico e oncologista pediátrico, hematologista, cirurgião oncológico e também reumatologista. A gente faz todas as infusões de tratamento sistêmico dentro da nossa unidade. A segunda unidade foi inaugurada em Cacoal no ano de 2023. Lá nós também temos uma oncologista clínica e a equipe de hematologia. Para mais informações sobre o serviço de oncologia e todo o cuidado prestado, procurem a Unimed Centro Rondônia.